Olá, pessoal. Meu nome é Isabela. Trouxe para vocês mais um tutorial para a gente sanar algumas dúvidas que eu observei essa semana. Então, embora eu não tenha respondido algumas perguntas, mas eu tentei responder a maioria das pessoas que me procuraram. Tentei ser o mais clara possível, mas mesmo assim eu acho que vocês ainda estão com dúvida em algumas coisas. Então, eu vou começar a esclarecer sobre esse roteiro aqui de receita. Então, esse aqui é um modelo de receita que está postado lá no campus virtual e que vocês devem seguir a formatação desse modelo. Então, a formatação significa manter aqui na letra Times 14 em negrito, aqui também, acrescentar corretamente o número, né, da aula que vocês estão fazendo. Qual que é o título dessa aula? É dietas de rotina, dieta integral artesanal? Qual que é a origem dessa preparação? Então, essa preparação você tirou de algum site, você tirou de alguma revista, foi indicado por alguma nutricionista, né? No caso da dieta integral artesanal. Então, vocês vão colocar o nome do lugar, ou do site, ou o nome do responsável. Se for uma receita adaptada, né? Se você acrescentou, se você retirou algum ingrediente, modificou alguma quantidade de ingrediente, você pode escrever adaptado via, né, a fonte em que você retirou essa receita. O título, né, o nome da receita, então é uma sopa de vegetais, ou é um escondidinho de frango, um arroz à grega, a lista de ingredientes que você vai precisar e o modo de preparo. Uma coisa que vocês precisam se atentar é na formatação, principalmente dessa lista de ingredientes. Muitas pessoas trocam esse tracinho por bolinhas ou por outros ícones. E a Sandra te desconta ponto quando a receita é enviada sem o tracinho. Mas isso tem uma justificativa. A justificativa, acho que principal para todos entenderem, é porque a Sandra ela precisa unir todas essas receitas que são enviadas em um roteiro de aula prática. Então, quando a gente vai para a sala de aula prática, ela tem um roteiro que nós podemos imprimir, que depois ela posta, né? Com todas as receitas que serão executadas naquele dia. Então, neste caso, né, no nosso semestre agora, nós teremos nessa semana e na semana seguinte 60 receitas para a Sandra corrigir. Então, você imagina uma pessoa, né, que já tem várias funções a serem desenvolvidas durante o dia, durante a semana, ter que corrigir formatação de 60 documentos, de 60 arquivos, né? Ter que tirar bolinha por bolinha e colocar tracinho por tracinho, ou ter que colocar palavras em negrito, ou ter que colocar a fonte adequada. Então, isso é muito cansativo, muito trabalhoso para uma única pessoa. Então, se você faz a receita, né, no modelo correto, com a formatação correta, facilita o trabalho da nossa colega. Então, eu acho que esse é o principal motivo, né? Ter empatia com o trabalho do outro. Colocar, né, o modo de preparo justificado, porque tem muita gente que deixa ele assim, então não é adequado, é melhor deixar justificado, com o tamanho da fonte correta, espaçamento correto, tudo certinho para a gente não ter muito trabalho na hora de corrigir, porque são muitas receitas a serem enviadas, tá? Outra dúvida que vocês tiveram é quanto ao modelo de ficha técnica e, né, essa fichinha de composição nutricional. Esse modelo de ficha técnica a gente não vai utilizar agora na forma remota, então vocês podem excluir. O que nós vamos precisar é desse modelo de composição nutricional. Essa composição nutricional ela vai ser referente à receita completa. Então, nós vamos listar todos os ingredientes, todos os pesos, caloria, carboidrato, lipídio, proteína, colesterol, fibra e sódio, dos ingredientes na quantidade em que está na receita. Então, aqui, por exemplo, nós temos, olha, 800 gramas de músculo de boi cortado em pedaços de 2 a 3 centímetros. Esses 800 gramas será o nosso peso. Nós temos que adaptar essa tabelinha aqui e tirar a palavra per capita. Por quê? Porque seria o peso líquido per capita
quando a gente considera a ficha técnica. Mas nós não vamos fazer a ficha técnica agora, só depois da aula prática, quando a gente voltar presencialmente. Então, aqui nós vamos ter o peso líquido do ingrediente completo para fazer a receita toda. Vamos colocar aqui, ó. Carne, né? E por que o peso líquido será os 800 gramas? Porque o peso que a gente precisa na receita é de 800 gramas. Então, você vai comprar, quando você for fazer uma receita desse tipo, um pouco mais de 800 gramas, porque as carnes, em alguns lugares, elas vão precisar de aparas, de tirar um pouco de gordura, um pouco de nervo, ou tirar uma parte que você não deseja utilizar. Então, a gente compra mais de 800 gramas e vai fazendo as aparas até a gente chegar no peso final da receita, que seria 800 gramas. Assim como no inhame, aqui a gente tem descrito que a gente precisa utilizar 300 gramas de inhame nessa receita. Então, o peso líquido desse ingrediente, o inhame, seria de 300 gramas. Então, na hora de comprar, você não vai comprar 300 gramas, a gente compra um pouco a mais, porque depois de retirar a casca, depois de fazer a limpeza do alimento, a gente chega no valor final de 300 gramas. Mas esses valores, quando estão em medidas caseiras, a gente precisa transformar para grama. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar, né, várias formas de pesquisa. Então, uma delas é esse arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo. É um site, né, do Pinterest, em que a gente tem fotos, né, o álbum fotográfico de alimentos e porções alimentares do DNU. Então, aqui nós temos o grupo de... Qual que é o próximo ingrediente? Acho que é azeite, né? 3 colheres de sopa de azeite. Então, nós vamos nos óleos e gorduras. Nesse álbum, a gente tem vários tipos de óleo e gordura, né? Mas nós vamos pegar o que a gente quer. Então, nós temos 3 fotos de azeite de oliva. Nós vamos na colher de sopa, porque na nossa receita está pedindo 3 colheres de sopa. E aqui a gente consegue a quantidade em gramas de 1 colher de sopa. Como na nossa receita são 3 colheres de sopa, nós vamos pegar esse valor de 5,5 e multiplicar por 3. Então, o nosso azeite vai ter aproximadamente, vamos fazer aqui na calculadora, 5,5 vezes 3 colheres de sopa. 16,5. Então, 16,5 gramas de azeite. Assim, nós vamos fazer com todos os ingredientes que estão aqui. Então, 2 dentes de alho picado, uma cebola grande, 5 tomates bem maduros, 1/4 de abóbora sem casca picada, 2 batatas descascadas. Então, todos os alimentos que você precisar e que não tiver neste site, neste álbum fotográfico, vocês podem procurar em outros álbuns até encontrar a forma que você deseja, né, do alimento. Então, aqui nós temos outras opções. O Manual Fotográfico de Quantificação Alimentar. Esse aqui eu mandei lá no grupo, mas muita gente teve muita dificuldade de fazer esse cálculo de medida caseira para gramas, né? Então, aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês como deveria ser feito. Porque se você não achar os alimentos que você precisa na sua receita no Pinterest, você pode utilizar esse manual, ou você pode utilizar outra forma de busca, né, no Google, fica a seu critério. Então, aqui nós temos um sumário do alimento. Então, vou procurar, por exemplo, batata doce. O código da batata doce é P125. Então, quando a gente procura aqui, ó, P125, todos os ícones que estiver escrito P125 vão ser listados aqui. Então, eu vou achar. Então, aqui achei batata doce, foto 1, P125, que é batata doce, foto 2, foto 3, foto 4, 5 e 6. E o que difere de uma foto para outra? A quantidade. Então, eu tenho que ver aproximadamente a quantidade que vai se encaixar na sua receita, guardar esse número P125,4, ou seja, o código da batata é P125, foto número 4, que
se encaixa com a porção que eu vou utilizar. Continua a minha pesquisa, ó. Ele vai mostrar todas dessa página. E aqui na página 145, ele vai te mostrar que o código P145 é referente à batata doce e a foto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem essa quantidade aqui em gramas. 68, 123, 198, 257, 310, 434 gramas. Então, por isso que você precisa decorar, né, ou guardar, anotar aí no papelzinho o código e o número da foto. No nosso caso, se eu não me engano, foi a foto número 4. Então, a batata doce teria 257 gramas, naquela quantidade, que se assemelha mais à minha porção. Se não tem nenhum desses dois manuais, vocês ainda podem procurar em sites avulsos, porque esses valores, embora podem aparecer diferente entre um site e outro, eles são geralmente aproximados, né? E para nós, o que importa é a gente chegar em um valor aproximado com a nossa receita e depois fazer essa distribuição do peso lá naquela planilha da Lili que eu enviei para vocês. Eu já expliquei em outro vídeo como que usa, mas vocês vão selecionar o tipo de carne que mais se adequa à sua receita, colocar o peso que você vai utilizar na receita toda desse ingrediente e dar um Enter. Quando você dá um Enter, você vai achar o valor referente à caloria, carboidrato, lipídio e os outros nutrientes naquele peso que você utiliza, tá? Então, vocês vão listar todos os ingredientes, manter o peso líquido que estiver descrito na receita. Quando não tiver peso em gramas, vocês podem procurar tanto nesses manuais fotográficos quanto em sites do Google, tá? Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. Não vou entrar em mais detalhes para não ficar muito cansativo, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar.